Fala, minha gente, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Mais um Carregando a Cruz, mais uma mensagem bíblica. E hoje, como glorificar a Deus, como estabelecer o culto a Deus na minha vida. E o texto de hoje está em Ageu, capítulo 1, versículos 2 ao versículo 8. Diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitares nas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Esse texto é muito emblemático, gente, muito emblemático, né? Na nossa igreja a gente está estudando os profetas menores, né? E o último domingo foi sobre Ageu, né? E por isso eu resolvi trazer essa pequena reflexão sobre o primeiro capítulo de Ageu, que realmente falou muito comigo, né? Eu nunca tinha parado, embora eu tenha lido, nunca tinha parado para meditar, né, nessa passagem. Como estabelecer o culto e a glorificação a Deus na minha vida? O contexto aqui é muito interessante, né? O povo havia voltado do exílio babilônico, o templo destruído, né? Foi destruído por Nabucodonosor na invasão babilônica, né? E aí, quando eles voltam, é interessante que nesse momento o alicerce do templo tinha sido feito, né? Ele é feito anos antes, mas pela murmuração ali, né, o povo se desanima de continuar a obra do templo. E 2 anos depois que começou, parou. Isso aqui já passou 16 anos, dessa primeira turma, né, que voltou para Jerusalém. Ageu então vai lá, ouvido pelo Espírito Santo, movido por Deus, fala: olha, assim diz o Senhor, vocês falam que não é tempo de fazer. O que acontece aqui nesse momento? As pessoas estão voltadas a construir as próprias casas. Deixa o templo, esquece o templo, se volta a construir as próprias casas, a investir no próprio conforto. Famílias ricas, né, que investem no conforto das casas. E não há nenhum pecado a priori, né, em investir em você mesmo, em investir na sua família. Não há nenhum pecado nisso. O pecado é quando esse investimento é um investimento às custas do seu relacionamento com Deus. Quando você abandona o relacionamento com Deus para investir somente em você, somente nas coisas terrenas, aí se torna um problema, tá? Então, quando você abandona o seu relacionamento, quando você abandona o devocional, acabou. E a pergunta que Deus faz através do profeta: olha, veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta. É para vós tempo de habitar na casa, em vossas casas estucadas, ou seja, revestidas, né? Estabelecidas aí com madeira e tudo mais. E esta casa há de ficar deserta? E o templo vai ficar desconstruído? E nós fazemos exatamente isso. A sociedade hoje é extremamente secularizada, gente. Totalmente secularizada. Né? Observe como que a sociedade hoje abandona as coisas de Deus, não investe no devocional, não investe no momento com Deus, não investe na formação espiritual da família, não investe numa vida espiritual, numa espiritualidade, mas investe em cursos, em inglês, em não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não investe no tempo com Deus. Mas pior, né? Mas pior, muitos estão investindo fisicamente na igreja, investem tempo na igreja, vão para a igreja, participam de eventos, de congressos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São consagrados ao ministério, né? Tem aí a sua carreira eclesiástica, mas não passa de carreira. Também é um problema. Por quê?
eu até escrevi com material de apoio para a igreja, né? É o seguinte: se você investe tempo no templo físico, mas negligencia o templo espiritual da sua vida, você está cometendo a mesma negligência que o povo fez no passado. Porque embora a negligência aqui seja com o templo físico, né, aqui são tipologias, são alegorias, né, porque no passado a devoção se dava de maneira física, mas isso é uma sombra, como vai dizer na carta de Tiago, é uma sombra das coisas futuras. Ora, a reconstrução do templo aqui é a reconstrução do templo que somos nós. O Novo Testamento vai dizer que nós somos o templo do Espírito. Então a nossa vida espiritual precisa estar bem construída. Ou seja, o nosso intelecto estará bem posto, a nossa vida profissional bem estabelecida, mas a nossa vida espiritual estará deserta? Não pode. Nós invertemos a ordem. Né? Nós invertemos a ordem. Então, sim, a nossa vida espiritual precisa estar bem alimentada, bem alicerçada. E não podemos desanimar. O povo desanimou. O povo olhou e falou: não, não vale a pena. E ficou sem uma vida devocional, sem uma vida congregacional. E sim, gente, é necessário investir numa vida congregacional. Não existe cristianismo do lobo solitário. A marca do cristão verdadeiro é congregar. Uma das marcas. Né? Eu fiz uma aula, né, semana passada sobre isso. A aula aberta da plataforma Redes, na quarta-feira, às 8 horas, foi sobre o que é ser cristão. E uma das marcas de ser cristão é congregar. Né? É seguir a doutrina, congregar e entender as doutrinas. Viver, né, as doutrinas. A salvação, principalmente. Né? Salvação, santificação, enfim. Né? Basicamente são essas três. Né? O temor, a reverência a Deus. Né? São as marcas do verdadeiro cristão. Né? Basicamente eu diria que as marcas do verdadeiro cristão é obediência à palavra de Deus, né? Ou seja, seguir todo o ensino, sem exceção, toda a Bíblia, sem exceção. Né? Porque hoje as pessoas elegem, né? Isso eu sigo, isso eu não sigo. Então, toda a Bíblia, sem exceção, tudo que está escrito é verdade absoluta. Né? Então, a Bíblia condena, ela condena, pronto, acabou. Né? Não tem conversa. Né? Então, seguir o que está na Bíblia, ter reverência para com Deus, né? O temor a Deus. As pessoas hoje perdem o temor, né? O falso cristão, ele não é temente a Deus. Perceba isso. Né? Vida congregacional, ok? Vida devocional. Você vai ver isso em Atos capítulo 2, você vê isso tudo. Né? Fé e tal. E salvação, viver a salvação. Conhecer as doutrinas principais. Conhecer e viver as doutrinas principais. Viver a fé, a salvação e assim por diante. Talvez sejam essas as 5 marcas, né? Obediência à palavra, temor a Deus, vida congregacional e vivência das doutrinas principais da fé. Tá? Que seria mais ou menos que conhecer e obedecer a palavra de Deus. Né? Essas são as grandes marcas do verdadeiro cristão. Tá? Então não adianta você investir financeiramente, investir tempo e não ter uma vida devocional. Tá? Então, isso é necessário. E como que eu faço isso? Ora, recursos da graça. Tá? Recursos da graça é necessário para você. Oração, jejum, leitura da Bíblia, o devocional diário, né? Ter contato. Eu posso me valer de um devocional que eu encontrei, ele pode. Né? Desde que confiável, né? Desde que feito por pessoas realmente cristãs. Né? Aí você vai usar ali aquela mensagem diária, seja escrita, seja em áudio. Né? Spotify. Do Spotify eu gosto muito de ouvir, tem o do Charles Spurgeon, né? Disponibilizado pelo Ministério Fiel. Tá? É muito bom. Acho que tem no YouTube também. Quem não assina Spotify, tem no YouTube também. Tá? O do Charles Spurgeon, né? O devocional dele. Tá? Disponibilizado pelo Ministério Fiel. Tá bom? Então, gente, não podemos desanimar. O nosso devocional, o templo, nós, como templo do Senhor, precisamos estar edificados para a adoração do nome do Senhor. Amém? Espero que você tenha se beneficiado disso. Que a nossa oração seja: Senhor, que a minha vida, como templo de adoração, esteja edificado e alicerçado na rocha que é Cristo. Então, olha que interessante, né? Como que termina o versículo 8. Subi o monte e trazia a madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Subi o monte. Querido, sobe o monte. Né?
Subir o monte no Antigo Testamento era sinal de oração. Jesus vai ao monte orar, né? Sobe o monte. Até pouco tempo atrás, né, havia esse costume, hoje é que não tem muito esse costume mais. Até pouco tempo atrás havia muito esse costume de orar no monte. Sobe o monte, vai para a comunhão, vai para a oração, vai para buscar a Deus. Sobe o monte, sobe o monte. E edifica o templo, edifica a sua vida para adoração a Deus. Amém? Deus abençoe você, a sua família. Curte, comente, se inscreva no canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana. Amém?